Olá, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que é recorrente e muito interessante. Esporte de alto nível e prótese de quadril. E por que eu vou falar disso? Porque não tem como não falar disso hoje especialmente. Isso porque, desde o que aconteceu nesse final de semana passado, e não sei se todos acompanharam, mas para quem acompanha o mundo esportivo e quem gosta de jogar tênis especialmente, o grande ex-campeão, um dos tenistas do top do ranking mundial, o Andy Murray, inglês, que foi submetido a uma prótese de quadril há apenas 10 meses, ontem se sagrou campeão de um torneio na Antuérpia, na Bélgica, de tênis simples, não é de dupla, porque conceitualmente muita gente vê médicos liberando seus pacientes para jogarem tênis de dupla, que é mais tranquilo, corre menos. E ele mesmo já tinha ganhado o torneio jogando em dupla alguns meses atrás. Ontem ele se sagrou campeão de simples contra um outro grande jogador, ou seja, não foi um campeonatinho ou um jogo de brincadeira, não. Foi uma final séria em que ele perdeu o primeiro set e ganhou de virada, dando um show. Então, assim, todo o mundo esportivo está falando isso hoje e isso é motivo de comentários em todos os grupos de cirurgiões de quadril do mundo. E por que isso? Porque pra gente isso é quase que assim um alívio, é uma consagração, é a consagração de uma cirurgia que nós repetimos tantas vezes, vocês me veem falar, que foi considerada a cirurgia do século pela revista Lancet, uma das maiores revistas do mundo científico, tá? Prótese de quadril é a cirurgia, uma das cirurgias de melhor risco-benefício de toda a medicina. E a gente repete isso o tempo inteiro. E em relação ao ponto de atividade esportiva, nós somos exaustivamente questionados pelos pacientes e alguns colegas cirurgiões como eu, que têm posturas um pouco mais agressivas, vamos dizer assim, de liberação para a prática esportiva, com um pouco mais de tranquilidade para os pacientes, às vezes sofrem muitas críticas de outros colegas médicos e outros colegas cirurgiões de quadril também. Ah, porque vocês deveriam ser mais conservadores. Tá, vamos discutir um pouquinho disso então. Vamos usar esse exemplo do Andy Murray, que eu repito, colocou uma prótese de quadril há 10 meses e ontem se sagrou campeão num torneio de simples de tênis, tá? Para exemplificar alguns pontos que a gente tem que realmente levar em conta. Primeira questão que a gente tem que dividir essa avaliação, ou qualquer avaliação quando a gente está falando de prótese de quadril ou prótese de joelho, neste momento vamos falar de prótese de quadril, em resultados imediatos, ou seja, estamos falando de recuperação rápida, reabilitação pós-operatória e rápido retorno às suas atividades, esse é um aspecto, e o segundo aspecto, durabilidade a longo prazo. A gente, quando coloca uma prótese de quadril, nós queremos isso e os pacientes também desejam esses dois objetivos. Esses dois aspectos têm que ser buscados e cumpridos com excelência. Uma recuperação que seja a mais rápida possível com segurança e que permita um retorno às atividades do dia a dia, atividades de trabalho, atividades de lazer e de prazer com a sua família e atividades esportivas precoce, que isso seja o mais rápido possível. E também nós temos que ter a melhor prótese possível, mais bem feita e com o melhor material possível para que dure o maior tempo possível, para que dure décadas, para que talvez seja a única cirurgia da vida do paciente que não precise nunca ser trocada, porque nunca haverá desgaste. Esses são os nossos objetivos, tá? E a gente repete muito isso. E olha que a gente fala muito de esportes de amador, atividade física do dia a dia, musculação, uma coisa assim.
Agora a gente está falando de um altíssimo nível, tá? E o que essas duas coisas têm implicação em relação ao caso do Andy Murray? Primeiro ponto que a gente não pode ignorar é que ele é um atleta de elite e, como tal, ele se preparou a vida inteira para isso. Logo, ele tinha uma condição muscular de preparo, uma condição mental de encarar adversidades que não é todo mundo que tem. Então eu não estou querendo aqui dizer que é para a gente extrapolar o resultado que houve com o Andy Murray para todos os pacientes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, muitas vezes eu falo nas consultas, falo aqui nos vídeos e discuto com os amigos em relação a: doutor, vou poder fazer atividade física? Eu vou conseguir fazer atividade física? Minha atividade física que eu gosto é tal, e às vezes uma atividade um pouco mais intensa. E eu digo, você vai ser capaz de fazer. Possibilidade, muito provavelmente você terá. Claro, com um paciente que tenha condições prévias para isso. Se isso vai valer a pena ou não, é outra história. Isso é uma decisão muito pessoal de cada um, tá? E que cabe a mim como médico e à minha equipe, aos meus parceiros de trabalho, fisioterapeutas, educadores físicos, esclarecer o paciente de possíveis consequências de uma prática esportiva de alto nível, tá? Mas capacidade de fazer o esporte, provavelmente a maioria dos pacientes bem preparados terá. E a prova está aí. Com 10 meses, o Andy Murray foi plenamente capaz de ser campeão em alto nível após uma prótese de quadril, tá? Por isso a gente fala de capacidade, de possibilidade, que isso está melhorando cada vez mais com as técnicas minimamente invasivas que vocês me veem tanto falar aqui. Tanto no aspecto de a técnica cirúrgica de preservação, de não cortar tendões, não cortar músculos, como no aspecto de preservação da massa óssea do paciente, que foi o caso do tipo de prótese que o Andy Murray usou, por exemplo. Tá? Então, ponto 1. Capacidade de fazer esportes em alto nível, alguns pacientes bem preparados terão e o fazem, tá? Eu tenho vários pacientes que fazem e muitos deles me mandaram mensagem quando viram essa questão do Andy Murray: oi, Inácio, você tem que falar isso, você tem que fazer um vídeo disso. Amigos que trabalham comigo: Inácio, você sempre falou isso, fala um pouco disso. Então, capacidade sim. Tá bom. E a longo prazo, será que isso é uma conduta prudente? Realmente, para isso a gente não tem resposta, tá? Há uma escassez de trabalhos de alto nível de evidência na literatura mostrando o que pode ocorrer com essas próteses de pacientes que se submeteram a atividades de alto impacto, tá? É uma resposta que ninguém pode bater o martelo e te afirmar com segurança. Existem trabalhos mostrando que praticamente não há diferença, tá, dos pacientes que fizeram esporte em alto nível e dos que não fizeram. E existem trabalhos que mostram uma diferença desprezível, tá? Coisa assim, de cerca de 10% a menos de durabilidade quando a gente está falando de décadas de durabilidade numa prótese. Só que não são trabalhos de alto nível de evidência, tá? Mas existem trabalhos mostrando isso. Então essa é uma resposta que nós não podemos dar ainda. Logo, eu não sei se no futuro talvez possa haver algum problema com a prótese do Andy Murray por ele estar se sujeitando a um nível tão alto de atividade, tá? A gente não sabe o que acontecerá daqui a 10, 15, 20, 25 anos com a prótese do Andy Murray. Mas eu tenho certeza que ele foi esclarecido pelo médico dele sobre esses aspectos e ainda assim ele optou por continuar fazendo o que ele ama fazer, mesmo que isso traga consequências no futuro. Isso é importante. Isso é o paciente decidir o próprio destino. E é nesse estágio que a gente tem que fazer, que a gente tem que chegar, tá? Nós, como médicos, orientarmos e conversarmos com o paciente. Não mandarmos ou dizermos o que ele tem que fazer. E fazermos o nosso papel o melhor possível. Fazermos a melhor cirurgia da nossa vida em cada paciente. Para quê? Para dar a ele capacidade de fazer o que ele quiser.
Esse era só o recado que eu queria dar rapidamente hoje, porque foi brilhante o Andy Murray ter conseguido fazer isso com uma prótese de quadril, e nós vemos grandes atletas do dia a dia aí fazendo essas coisas também, que claro não tem tanta repercussão como o Andy Murray, mas eu queria só mostrar para vocês que é possível sim. A decisão se vale a pena ou não levar uma vida com esporte de alto impacto vai ser de cada um, tá? Mas o nosso papel como médico é dar capacidade para o paciente fazer isso. E tá aí o exemplo, tá bom? Brilhante, 10 meses após uma prótese de quadril, ganhar um torneio de um nível altíssimo do tênis mundial. Parabéns ao Andy Murray, parabéns à equipe de saúde que cuidou dele, tá? E que fique aí o exemplo para muitos pacientes que às vezes estão vendo a sua vida passar sem conseguir fazer a sua atividade esportiva porque acreditam que se colocarem uma prótese de quadril não serão mais capazes de fazer. Tá aí o exemplo, tá ok? Continue seguindo. Me sigam aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. Muito obrigado e um forte abraço.